Bem-vindo ao Cyber Security Summit 2022. Hoje eu tenho um grande prazer de estar aqui com o Leonardo Ferreira. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Bom, posso garantir a todos que gerenciar 137 milhões de identidades não é uma tarefa fácil, aliás, complexa. Leonardo, assustador o que você nos passou ali e gostaria de saber também, passar para a nossa audiência, o quanto complexo é essa situação. Rafael, obrigado pelo convite. Sim, né? Hoje, quando a gente olha para esses 137 milhões de acessos que a gente tem à plataforma GovBR, a gente tem uma visão de ser uma infraestrutura crítica e, como tal, ela precisa ser protegida, né? Então, hoje nós temos um programa de privacidade e segurança da informação, que é um programa de resiliência cibernética, né? Que ele é estruturado, tem um objetivo, tá, de elevar a maturidade e a resiliência, tá, dessa nossa infraestrutura crítica quando o assunto é a parte de segurança cibernética. Mas tem um ponto que eu acho que é importante destacar, que quando a gente fala, né, 137 milhões de acessos, né, por trás desse acesso único nós temos um conjunto de 4 mil serviços hoje que são disponibilizados por esses 238 órgãos. Então hoje o nosso programa ele endereça 5 frentes de atuação. Então a gente tem uma estrutura de governança, a gente tem uma torre de maturidade, uma de metodologia, uma de tecnologia e uma de pessoas. Então os nossos projetos, né, então o nosso departamento de privacidade e segurança da informação é uma startup bastante leve, voltada para projetos, orientada. Startup, hein? Pois é muito interessante, né? Então hoje quando eu olho, por exemplo, a torre de governança, nós envolvemos a alta administração desses 238 órgãos do ponto de vista de haver um envolvimento na ponta, que são os responsáveis por prover esse serviço para os cidadãos, exatamente envolvendo, por exemplo, o gestor de segurança, o responsável pela área de tecnologia da informação, as auditorias internas e o respectivo encarregado de proteção de dados, o nosso conhecido DPO. Então essas 4 pessoas, junto com o board da organização, com o C-level dessa organização, o titular dessa organização, são responsáveis por endereçar essas questões de privacidade e segurança. Então vê que a gente eleva o tema da privacidade e da segurança cibernética para a alta administração como risco estratégico. Quando a gente passa, por exemplo, a torre de metodologia, nós desenvolvemos um framework, hoje ele é composto por 32 controles, dá um conjunto de mais de 300 medidas, então a jornada de meses, anos de trabalho, né, tanto em organizações públicas quanto privadas, que a gente usa as referências do mercado. A gente usa o CIS-8, o NIST, né, como referências basilares, a parte de privacidade e a parte de cibersegurança, e hoje a gente criou esse framework e é daí que a gente, a partir de um processo, né, que já vai para uma terceira torre, que é a torre de maturidade, onde a gente passa por uma autoavaliação de cada uma dessas 238 unidades, olhando para esses 32 controles, e eu consigo chegar exatamente fazendo um gap analysis, em que estágio que ele está do ponto de vista de privacidade. Existem 2 índices, o IPRIV e o ISEG, né, que são 2 indicadores, e a partir daí eu consigo claramente saber em que momento que ele está do seu estágio de maturidade. A partir daí se desenha um plano de trabalho e eu vou fechando, digamos assim, essas lacunas, né, em relação a essa análise que eu fiz. E ao longo dos meses, né, nós fazemos o acompanhamento, a Secretaria de Governo Digital, junto a esses órgãos, né, quando a gente busca fazer essa avaliação. Então, assim, eu enderecei 3 torres, eu ainda tenho mais 2 que aí sim dão suporte para a implementação desses controles, que é a torre de tecnologia, onde nós temos aí, por exemplo, contratação centralizada de ferramentas, né, ligadas à área de tecnologia, na área de segurança e privacidade, né, que dão suporte para esses órgãos, e tem a torre de pessoas, onde acontece todas as nossas capacitações, conscientizações que são feitas junto a esses órgãos. Entendeu? Então hoje existe um programa sistematizado, né, chamado PPSI, que busca endereçar e proteger essa infraestrutura crítica. Mas, Leonardo, gerenciar todo esse processo, acho que é gigante o que você tem, todos os pilares, tudo que você tem feito precisa de uma equipe talvez gigantesca ou não, para gerir todas essas complexidades ou não. Então, essa é uma boa provocação. Nosso time é muito enxuto. Hoje a gente tem em torno de 30 pessoas, né, todo o time, né, para endereçar todas essas frentes. Né. Por uma estratégia, né, por ser uma startup, sermos muito leves, cada uma dessas torres que eu citei aqui, das 5, nós temos um líder que é responsável por endereçar. Então ele respira governança durante 24/7, né? Ele só pensa naquelas questões. O cara de tecnologia, ele olha, busca endereçar todas as questões. Então a gente buscou especializar, né, esse titular em um respectivo substituto, né, e as equipes são alocadas, e são equipes com um perfil muito interessante,
que são móveis, né? Dependendo da demanda, esse que eu acho que é o grande charme, né, da startup, dependendo da demanda, naquele mês a gente está focado muito em acompanhamento dos planos, a implementação, a busca de controles, eu aloco parte dessa equipe nessa startup, nessa torre, e a partir dali a pessoa trabalha durante um mês. Então tem funcionado bem dessa forma. Certas dinâmicas de cross-function, né? Perfeito. Para também trazer essa agilidade, já que agora vivemos uma pandemia, saímos dessa pandemia, você viu essa transformação acelerar? Acho que sim. E como foi isso também, né? Já que a gente está falando de um monstro de complexidade na parte digital. Então, o que acontece, né? Durante a pandemia, nós não tivemos, assim, nós precisamos realmente acelerar esse movimento de transformação digital. Não, então, os nossos números são impressionantes, a quantidade de serviços que foram transformados para o digital, até por uma questão mesmo de limitação física das pessoas de se deslocarem de suas casas, mas na mesma medida que nós aceleramos a transformação digital, tivemos o cuidado de acelerar, né, a parte de segurança. Então, assim, a nossa superfície de ataque realmente ela aumentou muito de maneira exponencial, até com o trabalho remoto, mas nós fomos trazendo camadas de segurança compatíveis com esse novo movimento. Mas eu te asseguro que é desafiador. Não tem uma manhã que comece que eu não pense, né, quantas unidades, né, e o tamanho dessa infraestrutura. Leonardo, é um grande prazer escutar e participar e entender também toda essa parte fantástica que você tem feito. É muito importante também compartilhar com todos. O que você compartilhou foi extremamente crítico para todos, né? Todos saíram perguntando, nossa, mas 137 milhões, como que eles gerem? Então é importante a gente também passar essas iniciativas, né, que vocês têm feito para vocês criar certas condições e não ser uma barreira digital, e sim um habilitador digital para toda a nação. É isso, perfeito. Rafael, isso para a gente é a nossa missão, né, de vida, trabalhar pelo digital, empoderando o cidadão, né, empoderando ele para exercer sua cidadania, mas temos plena, assim, convicção da necessidade, né, de trazer camadas e mais camadas, né, para proteção dos dados pessoais, né, e a questão da segurança cibernética. Leonardo, obrigado pela participação. É um grande prazer receber você dentro do nosso Cyber Talks do Summit, e é um grande orgulho para mim escutar de todos os trabalhos essenciais e benéficos a toda a população que vocês têm feito, e também protegê-los de qualquer situação que ninguém espera. Grande honra tê-lo com a gente no nosso evento. Muito obrigado, Rafael.